Os irmãos que fiquem à vontade, se precisar perguntar, perguntem, que nós estamos aqui para isso mesmo, para esclarecer dúvidas, não deixar os irmãos em dúvidas. Que nós estamos vivendo em um século em que se cumpre, obrigado, irmão, em que se cumpre a palavra de Deus. E quando se cumpre a palavra de Deus, então nós temos que se fazer à risca, né, o que a Bíblia nos diz, né, estarmos aptos, estarmos preparados, como nós vamos ver daqui a pouquinho, como obreiros como assim, não ter de se vergonhar em manejar bem a palavra de Deus. Porque nós não sabemos o que as pessoas vão chegar até a gente, né, para nos perguntar. Mas nós temos que estar assim, cascudos, enraizados, ancorados na palavra de Deus. Porque escrito está, quem tem a palavra, fale a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo foi categórico, quando ele diz assim, ele fez de tudo para ganhar a todos. Agora você imagine, você fazer de tudo para ganhar a todos. Você ganhar um sábio, você ganhar um literato, você ganhar um filósofo, um professor de história, esses caras são difíceis. Filósofo, professor de história, você tem que ser bom. Você tem que contar com a ajuda realmente do Espírito Santo para poder, que esses caras são terríveis. Eles fazem cada tipo de pergunta, mas o Espírito que está em nós, ele é maior. Né? O Espírito que está em nós, ele é maior, o Espírito Santo. É ele que, segundo a palavra do Senhor, diz que é ele que nos ajuda a lembrar, né, das coisas que nos foram ensinadas. Por isso que fala assim, que há um que ainda resiste entre nós, é o Espírito Santo. Por isso que nós estamos conseguindo viver esses dias deturpados, né, em relação à palavra, em relação certo e errado, em relação à verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu gosto daquele hino da Dona Ilse, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então nós temos Jesus, então nós temos realmente o que nós estamos no caminho, né? Nós temos a verdade, nós temos a vida. Hoje nós vamos, pela graça de Deus, estudar a lição de número 7. Né? Peço os irmãos para se colocarem de pé, para nós darmos início. Né? Essa lição que eu achei que ela ia ser uma coisa rapidinho, mas depois que eu comecei a ler o negócio, não é assim não. Deus foi maravilhoso. Lição de número 7. Vamos lá? Título da lição. Texto áureo. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 17. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Glórias a Deus. Presbítero Jason, para o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá. Deixa eu ler logo a instrução, depois nós vamos falando e já vamos comentando, senão a gente acaba repetindo, né? Sendo uma coisa repetitiva. Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade.
As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Pensa bem, olha só o que o comentarista nos traz. Só nesse primeiro parágrafo. Que a Bíblia, ao longo do tempo, sofreu ataques. Aí ele diz o porquê. Porque muitos consideravam ela obsoleta, perigosa e desnecessária. 3 substantivos pejorativos, né? De um instrumento hoje nós conhecemos e vemos que é de grande importância. Aí nós vamos ver mais à frente o que ele diz, completa. Aí vai vendo os irmãos e guardam. A Bíblia é obsoleta, desnecessária e perigosa. Glórias a Deus. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Para nós começarmos, eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Glórias a Deus. Aí nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 26. Vamos dar mais uma engrossada nesse caldo aqui, para nós depois começarmos a falar um pouquinho. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 26. O verso 1 é a apresentação, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, dada à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação.
segundo a sua vontade, ele nos elegeu pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por que eu peguei esse livro de Tiago, seu primeiro capítulo, para trazer junto à introdução? Porque o segundo parágrafo que nós acabamos de ler da introdução diz que hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. É de muito, já de algum tempo que nós vamos falando a respeito de atualização da Bíblia, que muitos dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. E quando falam que a Bíblia precisa ser atualizada, nós acabamos de ler no livro de Tiago que vem a concupiscência. A concupiscência, ela vai fazer que a pessoa trabalhe aquilo que ela quer fazer. Quando ele diz assim, mas cada um é tentado e, quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Cada um é tentado, quando atraído, e engodado pela sua própria concupiscência. Aí diz aí, que depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós não falamos aqui ainda em morte física, estamos falando de morte espiritual. Aí quando ele fala assim que a Bíblia precisa ser atualizada, esses que querem a atualização das Sagradas Escrituras, pensem bem os irmãos, por que será que eles querem a atualização das Sagradas Escrituras? Eu tenho 29 anos de Evangelho, pela misericórdia do Senhor. Não vejo necessidade nenhuma da palavra ser atualizada. Eu precisei ser atualizado. O meu disco rígido precisou ser atualizado. Porque aquilo que eu vivia antes, eu vivia na contramão de Deus. Eu vivia contra os mandamentos de Deus. Se a Bíblia agora é atualizada, na vida de quem esses que tem ali, é engodado, é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus desejos, por aquilo que eles têm em si como pecado, e agora a palavra de Deus bate contra ele. Isso está errado. Não, isso não é assim. Deus se enganou, Deus se equivocou. Já pensou? Deus se enganando, Deus se equivocando acerca de um mal. As irmãs aí, quando era pequenininha, brincavam de boneca, os homens de carrinho, boneca e assim. Você, na sua imaginação, você fazia alguma coisa errada? Quando você estava lá brincando de casinha, quando você fazia estrada, quando você fazia garagem, ninguém faz nada errado. Aí nós estamos nos colocando no lugar de criador. Agora o criador vai fazer para a sua criação, para a criatura, algo de errado. Vai dar conselho errado. Hoje nós somos pais. A Bíblia diz assim que nós sendo maus, olha só, nós sendo maus, nós vamos querer dar boas coisas aos nossos filhos.
Então Deus, de forma alguma, Deus vai errar acerca dos conselhos, das orientações, dos mandamentos acerca da criação. Mas há quem diga que a palavra precisa ser atualizada. E nós vimos em Tiago o porquê que eles querem que a Bíblia seja atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata em questões de natureza social e comportamental. A sociedade, que nós estamos vivendo é a mesma sociedade de Sodoma e Gomorra. Agora, por que Deus, estando tão errado e Gomorra no caminho certo, Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? E a corrupção do homem, quando Deus destruiu, quando Deus afundou, quando Deus mergulhou, quando Deus enviou o dilúvio, o que Deus quis fazer? Quis matar tudo e receber o prazer? Não. O homem se corrompeu, se encheu de coisas que não era para encher, pegou o que não era para pegar. Agora Deus, vamos consertar isso aí. Vem agora o dilúvio. Geralmente esse posicionamento é quando se trata de questão social. Nós estamos vendo hoje a sociedade em que nós estamos vivendo, o que ela quer incutir na nossa mente, o que ela quer ditar, é a sociedade quem dita para nós como nos vestir, como nos comportar e o que falar. É a sociedade que dita as regras. O que será que nós estamos falando como falamos de comportamento? O que será, quando falamos de comportamento? Hoje nós temos um posicionamento. Hoje eu não me comporto como me comportava outrora. Quando Deus entra na minha vida, quando entra na vida dos irmãos, quando introduz o teu Espírito Santo, Ele vai nos trazer um novo panorama. Nós vamos viver agora de uma outra forma, de um outro comportamento. Mas há um comportamento que nós vamos ver em alguns tópicos mais lá na frente. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. A Bíblia precisa ser ressignificada. Como eu disse, eu precisei ser atualizado. É como esse copo aqui, ó. Botaram água, né? Vou dar um gole aqui. Vamos dizer que o copo é a palavra de Deus. Quando você bota a água, dentro do copo, o que acontece? A água vai se moldar conforme o copo, Vai começar estreito e vai ficando do formato do copo. Assim é a palavra de Deus na minha, na sua, nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é o molde. É a palavra de Deus que vai me moldar. Eu querendo agora mudar a palavra de Deus, ressignificar, atualizar a palavra de Deus, o que você acha que vai acontecer? Nós, que temos a visão limitada, eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns minutos à frente. Eu sei que 10 e pouco a escola precisa terminar. Só isso que eu sei. Como que ela vai terminar, eu não sei. Agora pensa bem, o nosso Deus, ele vive de eternidade em eternidade. Nós estamos na sétima dispensação, sétima. O que Deus fez nas outras 6, é o que nós estamos vivendo agora. Deus guardando, Deus cuidando, Deus livrando, da mesma forma, com a mesma palavra em que nós estamos vendo. Com personagens diferentes. Nós conhecemos Abraão, nós conhecemos Moisés, Josué, que é tão pregado aqui, e outros homens. Nós conhecemos a história de Adão e Eva, como que eles entraram pelo caminho da contramão do Senhor. Alguém já lá no jardim do Éden quis atualizar, ressignificar a palavra de Deus. Alguém já no jardim do Éden teve esse propósito. Por isso, quando o comentarista diz que em todo tempo a palavra do Senhor teve uma perseguição, ela foi confrontada, ela foi afrontada. Nós vimos prova disso, no século XVI, quando nós falamos em lições passadas da reforma protestante.
Por que que precisou ter uma reforma protestante? Porque estava demais as coisas naquela época. A Igreja Católica dava as regras. Nós falamos que a sociedade dita as regras. E a Igreja Católica, ela era a chefe, todos deveriam ser subordinada. Ela era quem dava as regras. Então levantou-se um homem, Martinho Lutero, para combater as heresias, para combater o que estava sendo pregado. Já também naquela época, a Bíblia estava sendo ressignificada, atualizada. A salvação já não precisava ser por Jesus. Você compraria uma indulgência e aquela indulgência você já estava salva pela compra daquela indulgência. E não é essa a verdade. Não foi isso que Deus quis mostrar desde o começo, não. Ele sempre nos mostrou que o homem estava desligado, né, de Deus por causa da sua iniquidade. E o que é iniquidade? É saber que eu estou errado, vou continuar errado. Isso vai me fazer uma separação entre Deus e eu. Por isso que ela fala que morte. Nós não estamos falando de morte física, estamos falando de morte espiritual. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, né, não tem nada. Vamos lá. Em outras palavras, para ele a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais. Ou no mínimo, agora sim, ou no mínimo, é o que eu acredito, no mínimo, ela está sendo mal traduzida, e até mesmo mal interpretada, e sendo mal aplicada. Nós lemos aqui que diz assim que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, é o que nós estamos fazendo. Redarguir tem o mesmo sentido e significado de ensinar. Corrigir. Todos os dias nós somos corrigidos pelo Senhor, pela sua palavra. E para instruir em justiça. Toda leitura é divinamente inspirada. Então, quando eles querem fazer essa mudança, essa modificação na palavra de Deus, é porque eles querem incutir os seus pensamentos naquilo em que eles estão sendo prejudicados. Assim fica fácil demais, né? Eu agora vou moldar a palavra de Deus do jeito que eu quero. Vamos trazer para os nossos dias. Nós estamos vendo aí, né, os irmãos que assistem televisão, né, jornais, né, tá ali a doutora Tâmara, né, que está direto com o nosso pastor, vê o que o STF, o que o STF está fazendo com a nossa Constituição. Ele está atualizando, está escrito lá, mas a interpretação é dele, ele faz o que ele quer. O cara é autoridade. Quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Dá poder para ele. Se o cara está fazendo isso lá com a nossa Constituição, imagine o que eles vão fazer se der imagem para atualizar a Bíblia. E já tem Bíblia atualizada, né? Nós vemos aí, hoje, se os irmãos forem comprar, tomem cuidado para não comprar a Bíblia errada, né? Porque tem uma Bíblia aí que são dos caras lá, né? Dos homossexuais. Cuidado aí, hein? Cuidado você comprar lá e chegar aqui, o pastor lê uma coisa, você, está escrito isso na minha Bíblia não, pastor. Pois é, você comprou a Bíblia errada. Cuidado. Esse é o efeito colateral da atualização. Eles estão aí, nós vamos ver para quê? Justamente para isso. Para confundir, confrontar aquilo que nós temos aprendido. Por isso ele diz assim, ó, que a Bíblia é... Tem uma Bíblia aí que estava vendo, acho que foi ontem, eles estão querendo, eles acharam os pergaminhos do Santo Tomé, estão querendo fazer uma Bíblia com aqueles pergaminhos ali. Então, aí tem a Bíblia, tem as Bíblias aí, principalmente é Thompson. Aí que elas têm, né, os apócrifos, né? Tem outros livros lá que não tem na nossa. Não tem na nossa. Então, assim, hoje, por ser uma literatura, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós lemos, né? Nós que estamos aqui para pregar, para ensinar, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós lemos, né? Porque senão nós vamos trazer coisa cá para dentro aqui, para dentro da igreja, para passar para os irmãos que depois nós vamos ser cobrados, né? Então nós temos que ter cuidado realmente com o que a gente lê. Aí vê que no mínimo ela é mal traduzida, mal interpretada, portanto, mal aplicada.
Eu podia muito bem chegar lá, fazer o que eu quisesse aqui e trazer alguma coisa para os irmãos aqui. Mas isso não é para isso que nós somos chamados. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Que ele diz assim no verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E como nós somos instruídos para toda boa obra? Por intermédio da palavra do Senhor. Ela que nos diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, né, a respeito da sua palavra. Quando eu falei com os irmãos que eu só dei uma olhadinha, né, na segunda, aí na quarta dei outra olhadinha, falei, uma lição que não vai dar muita coisa para falar, né, tal e tudo. Aí quando eu comecei a ler, o negócio ficou mais, né, começou os elos da corrente vir para fora, assim, é realmente algo que vai levar tempo. Essa é apenas a introdução. A introdução me levou no livro de Tiago. O porquê desse segundo parágrafo, que hoje é diferente a essa questão natureza social e comportamental. Por quê? Por causa do engodo, né? Por causa da concupiscência de alguns homens que hoje querem mudar a literatura, querem mudar, né, a palavra de Deus. Mas tudo, né, a seu bel prazer, para que a palavra agora, sendo por eles, né, vamos dizer que eles são ali os carpinteiros fazendo uma forma, e depois vem o pedreiro, joga o concreto, para que o concreto fique de acordo com a forma. Ou seja, agora a palavra é do nosso jeito. Porque quando nós, assim, quando fala que é mal interpretada, a Bíblia diz que Davi amava Jonatas. Claro que a Bíblia diz que Davi amava Jonatas. Mas não era um amor eros, mal interpretada. Não era um amor eros. Não era. Tem uma parte que fala assim na Bíblia que antigamente eles falavam com Jesus, né? Bebendo e comendo. Alguém interpreta que Jesus bebia vinho, se embriagava. Né? Isso aí eu estou entendendo. A mesma coisa é isso hoje, eles querem interpretar algumas coisas da forma deles. Para eles ficarem à vontade. Na vontade do ser humano, né? Vontade carnal. Isso. Então, quer dizer, aí se dá-se essa margem para que eles atualizem a Bíblia. Imagine só, o que é pecado vai deixar de ser pecado. E o que não é pecado vai passar agora a ser pecado. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí agora, o primeiro tópico. A Bíblia é o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada pós-moderna. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Vamos lá, para nós entendermos. Quando fala da sutileza da relativização da Bíblia. Relativização, é o que nós vimos aqui. Desconstrução das verdades pré-determinantes, buscando o ponto de vista de outro. É a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Por isso que ela precisa ser atualizada, porque o ponto de vista de Deus está errado, equivocado acerca do ponto de vista de algumas tribos lá fora, de alguns componentes, de alguns comportantes da sociedade lá fora. Deus errou em relação a eles.
Por isso ela precisa ser mudada. Deus errou. Há quem diz que Deus errou. Mas nós lemos aqui, ó, ela é inerrante, é a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Por isso não podemos relativizá-la. Em palavras mais simples, é o novo modelo ou paradigma cultural que se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Vamos lá. Aí diz assim, que aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente um certo ou errado. É aquele que relativiza suas opiniões, é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade. Não há certo, não há errado. A Bíblia está errada. Ela é relativizada ao ponto de vista de quem relativiza. Ela está errada, é o que nós estamos vendo aí. É o que nós estamos vendo. Tem coisa que precisa ser tirada porque está ofendendo alguém, está atrapalhando alguém. Ótimo, eles estão aí para isso mesmo, né? Quando nós lemos lá no livro de Romanos, seu capítulo 1, o verso de número 25, que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 25, Paulo fala bem assim, ó. Vamos lá, 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Mais uma vez, concupiscências, desejos. Concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando ele diz aqui que, enfim, é uma nova forma de pensar e agir daqueles que estavam habituados a enxergar. Nós vemos segundo o ponto de vista de Deus, né? Todos pecaram e destituídos da glória, estão da glória do Senhor. Quando ele diz assim que todos, Deus não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele diz que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Deus não é seletista. Não. Ele pode selecionar para fazer a obra. Mas Deus não é seletista. Você vai ser salvo, você vai ser salvo. Não, você não vai porque não gostei de sua cara. Não, Deus não é assim. Ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que a palavra de Deus vai me trazer essas mudanças na minha vida. Se eu não crer, enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente de que estávamos habituados a enxergar. Muitos falam assim, Deus me aceita como eu sou. Claro, Ele te aceita como você é. Deus te conhece. Ele te conhece. Foi assim que ele disse para Jeremias? Se eu sou um menino, não diga que você é um menino. Porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E lá eu já tinha uma promessa para você. Então, Deus conhece muito bem. Agora, quando ele diz assim, vinde a mim como estás, eu vou para lá cheio de carrapichos, cheio de pecado, cheio de maldade no meu coração e no meu entendimento. O que ele vai fazer? Ele vai tirar tudo aquilo de mim. A Bíblia diz que quando nós chegamos à presença do Senhor, nós vamos com um demônio. Aí o Espírito Santo entra, aquele demônio vai embora. Mas a Bíblia diz que ele fica ali, ó, dando uma passeadinha, olhando, né, ele vai em lugares áridos, depois ele volta, o Espírito Santo está aí ainda, aí a Bíblia diz que quando o Espírito Santo sai, ela diz que o segundo estágio do homem é pior do que o primeiro, ou seja, depois que o Espírito Santo sai, aquele demônio que saiu, que está lá passeando, ele volta e traz 7 piores ainda. É onde eu acredito que há na vida desses homens agora, que entram para combater a palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns exemplos
que Paulo nos dá de alguns homens que estavam outrora com ele, combatendo, estavam em defesa do evangelho, agora não. Os caras estão combatendo, agora os caras estão contra o evangelho, contra a palavra de Deus. E nós não encontramos esses que estão para combater? Quando aqui, ó, nós estamos aqui, eu agradeço a Deus, né, por estar numa igreja onde nós temos obreiros jovens, né, que pregam a palavra de Deus, né, estão aí os pastores que nós conhecemos, tem, né, os irmãos que estão aí, que Deus realmente falou que foram chamados para pregar, ensinar a palavra. Eu glorifico muito a Deus pela vida desses irmãos, né, aqui na nossa igreja, que o Senhor Deus continue assim, engrandecendo, dando sabedoria, conforme nós lemos aqui no livro de Tiago, para que a palavra dele seja pregada da forma com que ela precisa ser pregada, porque foi essa a incumbência que Paulo deu a Timóteo. Timóteo era jovem quando foi pastorear. Pensa bem, ou vamos dizer lá hoje, pastor Talion, pastor Gesiel, pastor Adrielton, vão tomar posse aí de uma igreja aí, são pastores novos com menos de 30 anos, vão chegar lá pessoas com o dobro da idade. Vai tirar aquela subcultura da mente daquelas pessoas. Vocês estão errados. Eu tenho o dobro da idade de vocês. Mas e aí? O que isso conta? O dobro da minha idade, pelo que eles sabem da palavra de Deus. Nós dizemos aqui que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. A Bíblia inspirada, ela tem o seu aproveitamento. Então assim, por isso que eu louvo a Deus pelos nossos pastores. Louvo a Deus pela nossa igreja, porque é uma igreja ensinada. Agora, se não vivem, é aquilo que nós lemos em Tiago, né? São apenas ouvintes e não são praticantes da palavra de Deus. Quem perde? Quem perde? É quem ouviu e não está praticando a palavra de Deus. Aí depois fica nessas verdades, né? Não sabe. Mas eu acho que poderia ser assim, né? Você não tem que achar nada. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Não tem esse negócio. Por isso que Elias falou: até quando cochearei sobre dois pensamentos? Se Deus é Deus, vai, serve a Deus. Se Baal é Deus, ótimo, vai, serve a Baal. Não existe meio termo. Eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou conservador, eu sou protestante. Não, eu não sou. Eu vou fazer aquilo que o pastor orientou. Vou mexer de demônios e vou combater a obra de Deus. Só tem essa escolha. Ou você se enche de Deus e vai combater o inferno, ou você se enche de demônio e vai combater a palavra de Deus. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Alguns exemplos que o apóstolo Paulo deu. Não tem que modificar a palavra de Deus. Eu só tenho que aceitar a palavra de Deus. Vamos lá. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras, ou seja, relativização é aquilo que nós vimos, né? É aquele que acredita que existam outras verdades. É quando nós vimos a ciência aí, né? Só aumentando o milagre que Deus fez na vida de Moisés. Porque era época de maré baixa. Porque o povo atravessou de povo a Deus. Quanto mais eles falam, quanto mais eles tentam fundamentar, só engrandece o nome do Senhor, Não tem como, só engrandece. Eles mesmos exaltam a Deus. Não tem como. Não tem como. Deus é tremendo. Então isso prova para nós que quem quer que a palavra seja atualizada é porque não está em conformidade, não vive de acordo com os parâmetros das Sagradas Escrituras. Vai ficar naquele método, eu acho. Você não tem que achar nada, você não perdeu. Você já foi encontrado, agora você quer achar alguma coisa. Você só tem que acreditar, só tem que viver. O relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Aquilo que nós acabamos de ver, né? Os outros tipos de verdade, ele é inevitável. Né? Os irmãos aí que
evangelizam, ou às vezes param para conversar, né? Conversar um pouco a respeito ver o quanto está a relativização em torno da palavra, ela existe. As pessoas vêm com a linha de pensamento, nós entramos de acordo com o que a Bíblia, mas eu penso que não deveria ser assim. Quando nós vemos, né, Jesus mesmo, né, no seu ministério terreno, ele combateu isso ferrenhamente, fortemente. Após a morte de Jesus, os discípulos combateram isso poderosamente. Por que não dizer na velha aliança, eles também combateram, porque eram homens chamados pelo Senhor, eles tinham lá no seu ensinamento. Vamos lá, o quanto o jovem José, coitado, na relativização da palavra de Deus, porque ele era hebreu, dentro do Egito. Às vezes nós levamos a história para um lado, né? Aí quando nós temos uma matéria para passar, nós vemos o que eles passaram, quando nós estudamos a matéria. Aí quando nós falamos de perseguição, somos perseguidos por causa disso, pelo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos não tem fragilidade, não tem moleza, porque a exortação para nós é, de João Batista para cá, se eu quero ir para o céu, o reino dos céus é dado à força. Eu tenho que lutar para aquilo. Por isso que lá em Apocalipse está escrito, guarda o que tem, não deixe que ninguém te tira. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar isso de você. O relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Guardem uma coisa, a única verdade absoluta é a de Deus. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Porque é uma verdade. A palavra de Deus, ela é absoluta. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. É uma inverdade isso aqui? É uma inverdade? O relativismo, de uma forma sorrateira, ela vem se insurgindo, se infiltrando dentro da igreja? Isso é uma inverdade? Não. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e o que é errado. É isso que nós estamos combatendo, como ele diz aqui, a Bíblia é o espírito desta era. Quando nós vamos lá, né, que é o assunto do momento, está aí o segundo turno. Nós não estamos falando de sigla, nós estamos falando de projeto de governo. Não estamos falando da pessoa, nós estamos falando do que tem atrás da pessoa, né? O que ela tem, qual é a sua plataforma de governo, quais são os seus princípios, quais são os seus ideais, vai culminar no seu objetivo. Aí as pessoas vão, né, acreditam em Papai Noel lá atrás, ele fez e aconteceu, mas se você não fizesse isso, você não iria conseguir, porque ele não chegou lá e mandou o correio entregar na sua casa, você teve que trabalhar, tudo você tem que trabalhar, não tem jeito. Você pagou imposto, e foi uma época boa. Hoje, na época em que nós estamos vivendo, independente de quem seja, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus nos governa, se Deus está nas nossas vidas, graças a Deus, nós podemos dizer como aquela mulher lá, né? Vai bem? Vai tudo bem, graças a Deus vai tudo bem. Está faltando tudo, o filho dela estava morto, mas estava tudo bem, graças a Deus. É assim que nós vivemos. Porque é Deus quem cuida de nós. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a época. É Deus que vai nos abrir as portas, é Deus que vai prover para nós o que nós precisamos. Então, independente deles lá, do que eles fizerem, é Deus. Tanto que nós vemos no estudo de Apocalipse, que vai ter uma época ruim para aqueles que ficarem. E o que vai prevalecer é a palavra de Deus, é a promessa de que Deus guardará ainda um povo no período da grande tribulação. Ainda a palavra de Deus com sua eficácia. Aí o que nós estamos defendendo, não o que nós hoje vemos como
como servo de Deus, como protestantes, o que ele tem por trás, a ideologia de gênero. Nós já falamos sobre ideologia de gênero há muito tempo atrás, e outros pensamentos mais. E outros pensamentos mais que tem aí, que podem, né, que vão que são contra, como nós falamos aqui, ética moral. Sou contra, vamos lá, né? Eu quase não vou. Cadê os irmãos que pegam ônibus aqui, né? Pessoal, vocês lá vão no banheiro, lá as meninas, as mulheres, né? De repente entra um homem lá. Pode isso, né? O banheiro agora é unissex. E aí? E aí? Você manda seus filhos para a escola. Não, graças a Deus que a pastora Marisa é diretora, ela não vai permitir isso. Mas na escola aí, seus filhos, nossos filhos estão lá, né, estudando, de repente entra um menino, uma menina, e aí? Desgrameira, né? Desgrameira. Tudo isso. Mas não. Ah, porque ele fez. Ei, nós não estamos falando o que ele fez ou deixou de fazer. Nós estamos falando a respeito dos princípios. Nós religiosos, nós crentes, defendemos os princípios da família, da moral e outros mais. É isso que nós queremos, a preservação, né? E eles querem banir, por isso que eles querem a atualização da Bíblia. Aí vai chegar agora o segundo turno, né? Nós esperamos, né, que eles sejam conscientizados, mas a Bíblia nos fala que esses daí já estão com comichões no ouvido. O príncipe desse século cegou o entendimento a muito. Por isso que eu falo, a Bíblia não precisa ser atualizada. É como eu entendo, né? Como eu vivo, que eu vejo que eu estou de acordo com a Bíblia. Se o diabo, o príncipe desse século, conseguiu chegar ao entendimento a muitos, o que fazer, né? É continuarmos acreditando que o Senhor Deus vai fazer o que Ele prometeu. Ainda que eu vi uma pregação que mandaram no vídeo, né? Eu achei até interessante. É realidade. Deus guarda, né? Isso. Deus está no controle. Tá. Mas Deus não vai para a urna. Deus não vai para a urna. Por isso que depois vão viver a consequência daquilo que botaram lá. Mas eu acredito assim, Deus está no controle, é o que nós temos visto na profecia, que isso não vai acontecer se Deus está no controle. Deus sabe como virá a situação. Virá o cativeiro, né? Nós temos aprendido. Deus sabe como fazer. Para nós, só precisamos confiar e esperar no Senhor. No Senhor. De uma forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se pode dizer o que é certo e o que é errado. Tudo é relativo. Por isso que eles estão com essa linha de pensamento, querendo votar no cidadão lá de cima não, né? No cidadão lá. Não há parâmetro, beleza. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou quem analisa. Essa é uma grande discussão também que eu vejo, um ponto de vista. E quando você para discutir política, rapaz, o meu ponto de vista, um ponto de vista do cara. Aí, hoje, até vi uns amigos no grupo aí que nós temos aí, que o irmão de um morreu justamente por causa disso aqui, ó. Por causa do ponto de vista. Aí eu sou 22, eu sou 13, o outro foi lá e matou o cara. Já não mais certo que errado, é uma coisa tremenda. Depende do ponto de vista. Tipo assim, eu estou certo, você também está certo, bota o que você quiser. É democracia, você bota o que você quiser. Mas eu não posso assim, te convencer a você mudar de ideia. Só estamos mostrando os fatos, só estamos narrando os fatos. Ó, é assim, assim, assim. Sua cabeça é seu guia. Por essa perspectiva, a Bíblia apresenta apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Ou seja, tudo que a Bíblia diz, isso é mais um ponto de vista que... Não. O Senhor só nos mostra as coisas certas que nós não podemos fazer. Aí quando nós falamos desses que se levantaram, que se insurgiram contra a palavra de Deus, Paulo nos dá o exemplo lá no livro de Atos, no seu capítulo 1, verso de número 20. Ele fala sobre Himeneu e Alexandre o latoeiro. Eram amigos do Evangelho, eram amigos de Paulo, pregavam a palavra do Senhor. Se insurgiram, se levantaram contra, começaram a combater. Aí Paulo diz que a esses ele entregou nas mãos de Satanás. Foram excluídos da igreja. Porque estavam
demais, né? Pastor Gesiel ensina uma coisa, eu não, pastor Gesiel, não é assim não. Rapaz, você está me atrapalhando, hein? Você está atrapalhando o bom andamento da obra do Senhor. Tá? Mas assim, eu gosto muito, e realmente é maravilhosa a Bíblia, quando Deus diz assim aqui, o engano não permanece na casa do Senhor. O engano não permanece. Agora, esse ponto aqui eu demorei um bocadinho nele, tá? Nesse segundo tópico. A Bíblia e o politicamente correto. Vamos lá. A criação de uma narrativa. Destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, verso de número 3. Davi. Destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Há muito tempo atrás, eu vi alguém dizer em algum lugar, que essas coisas que estão aparecendo aí, essas ideias contrárias, né? Que você não pode se levantar para combater e defender, porque você é passivo de processo. Isso alguém falou que era botar uma mordaça na boca do crente. Botar a mordaça na boca do crente. Não pode falar, meu amigo. Aceita. Como é que é? Aceita que dói menos. Se não pode contra ele, junte-se a ele. Isso é errado. Não, nós somos chamados para isso. Por isso o salmista diz assim: destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aí o mesmo salmista responde lá na frente: eleva os meus pensamentos para o monte. É de lá que me vem um socorro. Só Deus. Em todo tempo, quando a palavra foi nesse termos dos fundamentos destruídos, Deus se levantou justamente para isso, para pôr a casa em ordem, para pôr o povo no seu devido lugar. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não é aleatório. Nada acontece por acaso, né? Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Quando eu quero trocar alguma coisa, né? Quando eu quero atualizar a Bíblia, porque tem coisas aqui que me ferem. Tem coisa aqui que a Bíblia está falando do meu comportamento. Ótimo, se ela está falando, é sinal que ela quer me mudar. Mas a Bíblia está errada. Nós temos que atualizar isso aqui. Está errado. Não. A Bíblia está certa. É eu que tenho que me moldar. Aí quando eles aqui, ó, uma narrativa ardilosa construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outro. Nunca vai entrar na minha cabeça, e eu sempre fui contra isso, desde pequenininho. É bem que eu não sou muito grande também, né? Para ser uma família tem que ser um homem e uma mulher. Para formar uma família tem que ser um homem e uma mulher. Aí eu vi no jornal esses dias aí, 2 barbudos lá que dizem que são casados. Aí os caras querem ter filhos, e o sonho deles é ter filhos. Os caras arrumam uma barriga de aluguel lá e fazem inseminação artificial. Depois diz que é uma família. Destruir princípios. Família sempre foi e sempre será em todo tempo. Um homem e uma mulher. Heterossexual. Não tem jeito. Não tem jeito. Falem o que quiserem, ameacem como quiserem ameaçarem, mas não tem jeito. O Senhor criou homem e mulher justamente para esse propósito. O resto, né, é invenção aí que estão querendo mudar justamente para destruir, né, os princípios que nós temos. Por isso que ele diz assim: guarda o que tem. Deixe ninguém tirar isso de vocês, não. Infelizmente,
Tem no nosso meio, infelizmente. Tem aqueles que discordam. Ah, mas tudo bem, nós temos que temos que olhar para eles com um olhar de misericórdia e ver que Deus não aceita a situação que ele está vivendo. Mas o Senhor ama a alma dele. Deus pode mudar a situação daquela pessoa, tanto dele como dela, né? Deus pode mudar. É um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Por isso que nós pregamos e vemos as maravilhas que o Senhor faz. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. Não vai ficar mais naquele caminho do erro, naquele caminho, né, do engano. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso politicamente correto. Aí eu fui lá buscar, né? Deixa eu ver um significado aí para esse negócio aí. Politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupo de pessoas que são vistas como desfavorecidas, discriminadas, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou culto. Essa é a filosofia que corre por trás do politicamente correto. Ei, não fala assim não, que você está agredindo ele, você está ofendendo ele. Você não pode falar assim dele. Para descrever, vamos supor, você vai lá, uma coisa, né, que está lá, né, você ri. Vamos fazer igual o pastor Thales, de vez em dá uma risadinha, bota a mão. Você está rindo de quê? Já vai chegar com... Não vai ser nem educado, não, vai ser grosso mesmo, vai estar de sola. Você está rindo de quê? Você é contra? Sou. Eu vou falar, eu sou, e daí? Não sou obrigado a aceitar nada, não. Não sou obrigado a engolir e comer o que eu não gosto. Eles fazem justamente para isso, para provocar. Para provocar. Vamos lá. Eu saio com a minha esposa, seguro nas mãos, beleza. Mas eles fazem questão de segurar na mão, se abraçar, se beijar e se acariciar para você ver e expressar alguma reação. Eles fazem para te provocar. Eles estão errados, mas agora transmitem o erro dele para cima daquele que assiste. Por isso que nós estamos falando aqui, ó. É usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupo de pessoas que são vistas como desfavorecidas, discriminadas, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual e cor. Politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Vamos lá, né? Deixa eu usar meu amigo Josué, meu amigo Anthony, meu amigo Moisés. Acabou. Vocês esperam eles inteirarem 18 anos para dizer o que eles são. Vocês não decidem nada, pais, na vida dos seus filhos. Já nasceram do jeito que Deus botou lá. Agora esperem eles inteirarem 18 anos que eles vão dizer o que eles são. O bochechudinho lá também, o João Miguel. Vai ter que completar 18, o Arthur vai ter que completar 18 anos para dizer o que é. Você não pode mais registrar lá sexo masculino. Não. Vai estar lá sexo indefinido. Acabou. Hoje tem aí, seu nome é artístico, né? Mudou lá, meu nome é Eduardo, mas meu nome artístico é, sei lá, Clodovil, Clô, sei lá que desgrama é. É o nome artístico. É o presente século que nós estamos vivendo, é a sociedade que nós estamos inseridos. Né? O certo, que agora o que é certo, o que é errado. Nós sabemos o que é certo, mas eles querem passar para nós que nós estamos errados. Que a palavra de Deus está errada. Que Deus está nos moldando de uma forma errada. Por esse modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos.
Pensou? Mas aquela revista da Playboy pode, né? Os caras podem ler lá que nada ruim, né? Nada errado, né? Agora eu ler a Bíblia Qual é a imoralidade de eu ler a Bíblia? Mas nós lemos no começo que diz que tinha uma certa época, a Bíblia ela era perigosa. Eu não sei porquê, mas a Bíblia era perigosa. Quando nós começamos a estudar Apocalipse, era um livro que nós falamos que deixava as pessoas doidas quando liam Apocalipse, por causa dos monstros que tinha na Bíblia, por causa da visão que tinha no livro de Apocalipse, porque ela era mal interpretada. Dragão de 10 cabeças, né? Parece aqueles filmes épicos lá, né? Os caras, não, era mal interpretada. É só ler a Bíblia, né? Por isso que Jesus diz, errais por não examinar a Escritura Sagrada e o que nela tem contido. A Bíblia já traz tudo. Nós temos tudo na Bíblia que nós precisamos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Aí quando nós lemos Paulo, também falando lá no livro de Atos dos Apóstolos, o seu capítulo de número 4, verso 18. 4:18. Não, Pedro e João. Quando fala assim que nós não podemos mais pregar a Bíblia. É o que a sociedade está querendo fazer. Capítulo 4, verso 18. Vai falar Pedro e João perante o Sinédrio. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Os discípulos, quando saíram para pregar a palavra do Senhor, eles eram perseguidos porque ensinavam essa doutrina. E os fariseus, por serem ali politicamente corretos, era assim que eles viviam. Faz o que eu te mando, esquece o que você sabe e faz o que eu te mando. Quando eles tentaram Jesus lá no ato do adultério, mestre, está escrito na lei de Moisés. Jesus veio para dar melhorada nesse negócio aí, né? Quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ó, Jesus aí deu uma atualizada, né, no verso. O cara que estava lá com a mulher, vai ver, ele era o adúltero também, já estava lá com o seu tijolão lá para jogar na mulher, né? Estava lá, um dedão apontado lá, e um monte virado para ele. Mas ele agora, vamos fazer justiça. Ela está errada. E você que estava com ela está certo. Você que estava lá cometendo um adultério com ela também está certo. Se ela foi tirada, foi pego, como diz no ato do adultério, ela não estava adulterando sozinha. Por que a pessoa também não foi levada? Para ver, ele era amigo do cara, né? Que pegaram ele, né? Para ver, ele era amigo do cara. Não, alivia aí, né? Para sujar minha barra lá em casa. Certo e errado. Deus, o Senhor não toma o culpado por inocente. Não tem como. Glórias a Deus. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para pregar a Bíblia. Assim como aconteceu com os discípulos que foram convocados a não mais pregar a palavra do Senhor. Aí eles disseram, o que você acha? Vou deixar de ouvir a Deus que me manda pregar para ouvir você que me manda não pregar a Bíblia. A quem eu vou escutar? É o que a sociedade está querendo fazer. Nós paramos de pregar a verdade, paramos de pregar a Bíblia, porque está atrapalhando a eles, está ofendendo a eles, mas agora nós vamos ficar na contramão, bater de frente com Deus. Eu prefiro bater de frente com eles, porque eles responderam. Deus respondeu, vou te apresentar quem pode matar o homem e lançar sua alma ao inferno. Senhor. E ele diz assim mais ainda, para mim não temer o que o homem possa me fazer. Mas também o Senhor disse que eles nos odeiam, lá em João 15, seu capítulo 15, verso 18, que o mundo nos odeia justamente por causa disso, por causa da palavra do Senhor. Porque nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem e há necessidade de pregar e ensinar a palavra de Deus. Por isso que o mundo nos odeia. Nós amamos, não o mundo, as pessoas, porque ela tem uma alma. Elas podem ser salvas, elas podem ser transformadas. Mas eles nos odeiam porque nós pregamos a verdade. Nós temos a audácia, nós temos a coragem de dizer, você está errado. Jesus quer te mudar. Foi para isso que Deus nos chamou.
para sermos combatentes, para sermos protestantes. Não há espaço para ensinar a palavra de Deus. Beleza. Agora, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeita à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Esse ponto aqui, segundo o subtópico, fala justamente a respeito do que nós já comentamos, do capítulo 15 do livro de João, do verso 18 ao 25. Pregar a palavra de Deus hoje está sendo um problema. Tem lugares aí que não aceita mesmo, né? Como os países que fazem parte da janela 10x40. Japão, Oriente. Lá você não prega não, lá é complicado você pregar a palavra de Deus mesmo. Lá é complicado. Mas aqui hoje estão tentando fazer isso. Estão tentando tirar esse direito, tentando tirar essa liberdade. Essa criminalização da opinião se enquadra justamente no capítulo 15 de João, do Evangelho de João, do verso 15 ao verso de número 25. Agora vamos lá, o terceiro tópico. A Bíblia e o outro Evangelho. Agora sim. Tem um outro Evangelho sendo pregado por aí? Ixi. Só parar para pensar aí. Pensar não, só parar para ouvir. Você vai ver que tem um outro Evangelho sendo pregado aí. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, o politicamente correto surge do politicamente... Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua, dentro dessa nova configuração cultural. Aleluia. Vamos lá. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. É verdade? Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Para mim só existe um meio. Para nós que lemos a Bíblia, só existe um meio. Eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, porque às vezes tem coisa lá que nós não conseguimos interpretar. Tanto que está escrito lá, acho que foi Pedro, que diz que Paulo escreveu pontos de difícil interpretação, onde os indoutos e um outro tipo de pessoas lá, eles interpretam para a sua própria condenação. Paulo escreveu pontos de difícil interpretação, onde os indoutos, incautos, assim, eles interpretam para a sua própria condenação. É o que eles estão fazendo. Aí eles interpretam para a própria condenação deles, é mal interpretada, e falam que nós que estamos interpretando de uma forma errada. Né? É a nova metodologia, né? Um novo evangelho. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Não foi quem escreveu. O médico não é tão importante em dar a receita. Agora o paciente é mais importante do que o médico. A Bíblia, Paulo já não faz tanta importância em escrever as suas cartas. É eu que estou lendo que sou mais importante agora do que Paulo, porque é a minha interpretação. É o senhor doutor Alexandre de Moraes, está fazendo com a Constituição. Ele é mais importante do que a Constituição, porque ele interpreta como ele quer, faz como ele quer. Mas tudo tem seu tempo, né? O passa a ser que o autor
do texto bíblico disse, mas que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica central do leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Há um tempo atrás nós falamos sobre isso aqui, sobre Gálatas 1, do verso 8 ao verso 9. Ainda que venha um anjo, e depois venha o pastor Gesiel ou o pastor Adriel, e pregar um novo evangelho, ei, seja anátema. Não pode ser posto um fundamento em cima de outro fundamento. Não pode. Não pode ser pregado um outro evangelho. Aí, Joseph Smith, ele fala bem assim, deixa eu ver se eu esqueci, assim, toda vez que virem um homem alegando ter recebido revelação do Senhor para a igreja, independente da ordem e do canal do sacerdócio, podem considerá-lo impostor. Ó, Deus mostrou que, nós vemos o caso aí da senhora lá, o senhor White, né? Recebeu lá uma visão, tal, escreveu um livro, nós vemos o caso dos Mormons, né? E outros mais aí. Mudou o quadro. Tem gente que está vivendo lá na nova aliança, eles já estão vivendo no período da graça. Jesus está por voltar e eles lá estão guardando ainda o sábado. Estão aí numa contramão danada. Aí quando nós falamos aqui, pode considerá-lo impostor, por que não trazer a tipo de exemplo a passagem do profeta novo e o profeta velho? Quem tinha a revelação de Deus? Quem tinha a palavra de Deus? Não era o profeta novo? Vai até Judá, prega lá para eles lá, que eu vou fazer isso aqui. Bom, você não para na casa da dona Regina, que ela faz os bolos, não vai lá tomar café não, vai direto. Aí você vai passar pela casa do presbítero, não bebe água gelada e nem suco lá não, continua, não para. Foi assim que Deus falou para ele. Ele foi lá e fez. Aí na volta, você não vai pelo mesmo caminho não, você vai querer parar de novo na casa do Jason e na casa da dona Regina. Passa por outro caminho. Beleza, Deus. Joia. Ordem dada, então vamos lá, Senhor. É fácil, né, fazer o que o Senhor mandou, beleza. Aí agora o profeta velho fica sabendo por intermédio dos seus filhos que apareceu um homem de Deus lá e fez uma coisa grandiosa lá. Que ele pregou, o altar se findou, a mão do rei ficou definhada lá, porque ele quis, né, dar cabo na vida do profeta lá. Então Deus, né, no meu ninguém toca não. Eu mandei, eu guardo ele, eu defendo ele, beleza. Ficou com a mão definhada. A hora o seu Deus lá, beleza, ele orou, a mão dele foi restituída. Agora ele foi embora. Aí os filhos, né, viram, foram lá, falaram com o pai agora, albarda meu cavalo aí que eu vou lá atrás dele. Ele foi. Ô, jovem profeta, homem de Deus, tal, tudo. Vamos na minha casa lá, beber água, descansar, tal e tudo. O cara foi. Rejeitou o palácio e foi para a casa do cara lá, no meio do caminho. O que Deus falou para ele? Aí eles estão lá sentando, conversando, tal, lavam os pés, conversando. Aí agora Deus. Porque antes o profeta velho falou assim, ó, Deus falou comigo para você ir lá na minha casa. Gente, olha uma coisa. Quando Paulo assim, se vir um anjo e falar que Deus mandou, não acredita não. Porque da mesma forma que Deus falou com você da primeira vez, Ele vai falar da segunda. Da mesma forma que Deus te avisou da primeira, Ele vai te avisar da segunda. Não pode ir com ele sim, que eu autorizo. Deus não mandou isso em momento algum. Aí agora Deus, na vida do profeta velho, fala que ele vai morrer no meio do caminho. Sabe o que a gente vê nisso tudo aí? Hoje realmente há um andaço, o espírito de mentira. Usa. Quando fala que entra sorrateiramente na igreja. Esse espírito de mentira aí, trazendo, né, um monte de disse-me-disse, um monte de coisinha, levantando contenda. Aí depois Deus entra em cena, falando que vai consertar, vai tirar tudo isso aí. Sabe qual é a minha preocupação? Até comentei com o pastor. Sabe qual é a minha preocupação? Deus vai tirar, ótimo, beleza, a obra é dele, a casa é dele, o povo é dele. Mas o que me preocupa
é como ele vai fazer. A Bíblia diz que ele não poupou nem a Jesus. A Bíblia diz que ele não poupou nem a Jesus. É como ele vai fazer que me preocupa. Porque as pessoas não estão nem aí. Vai dar nada não, se der pouca coisa. Gente, vocês estão lutando contra Deus. Contra mim tudo bem, não vou fazer nada, mas Deus não, minha é vingança, diz o Senhor. Minha é vingança. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Tendo o texto bíblico, todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação, né? Essa nova teologia. Você mudou, né? Daqui uns dias, daqui um tempo você vai precisar, quando você fazer o seu TCC, você vai ver que a sua ideia está lá, depois o cara vai te perguntar, você vai falar sobre o seu TCC, que você viu naquilo ali, porque você vai ter que falar, vai ter que estar tudo aqui, beleza. Aí eles vão lá para dar uma ideia, mas não poderia ser assim? Ei, defende a sua tese, é a sua tese que tem que ser defendida. Ele só vai dar ideias, mas a tese é sua. A tese é sua. Você vai fazer o doutorado, você vai escrever, você vai ter que defender a sua tese. Ele só vai dar a ideia, mas se a ideia foi sua, você tem que defender a sua ideia. Ei, nós somos chamados para pregar a palavra, nós temos que defender o que nós estamos pregando. Ninguém pode chegar, mas se Deus fizesse assim, se fosse para ser feito assim, ele tinha feito mesmo, mas ele não fez assim, ele mandou fazer dessa forma. Quando ele disse para Naamã lá, né, certo e errado, Naamã, usou Eliseu, vai lá, dá 7 mergulhos lá e você vai ficar novinho em folha. Não posso mergulhar na piscina da minha casa não, que a água lá é limpinha. Eu quero que você mergulhe ali. Você vai ficar limpo ali. É do meu jeito, diz Deus. Aí o cara vem cheio de vício e diz, não, peraí, gente. Eu sou Naamã, né, general de guerra. Aí Jesus também era filho dele. Jesus também era filho dele. Ele não poupou. Ele não poupou. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. Por quê? Botou-se a ideia, agora tem que ter novos métodos para traduzi-las, para interpretá-las. A Bíblia, portanto, deveria ser atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Eles têm que ser incluídos, eles precisam fazer parte. Eles precisam fazer parte. Ótimo, ninguém está falando que não. Mas dessa maneira não, diz Deus. Dessa maneira, não. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Nós já vimos a diferença de pecado e pecador, né? Pecado é o que eu vivo, né? Pecado é o que eu vivo. Minha forma de viver é o pecado. Agora eu ser pecador, eu vou fazer os outros pecar, né? Eu também fazer os outros pecar. Tem quem diga por aí, é uma realidade, diz que caminho é crime. Se diz que caminho é crime, então eu fazendo os outros pecar, pode ter certeza, Deus vai me pegar, né? Vamos lá, eu sou Pedro. Vamos lá, pastor Gesiel, vamos lá, pastor, vamos dar uma pescada? Estou descaminhando vocês, então Jesus vai me pegar, não vai? Então, é a nova maneira de ver. Ó, gente, hoje nós vamos, depois do culto, nós vamos ali, tem um clube ali novo que abriu ali, o lugar é muito bom, o lugar é família, a gente pode chegar lá e, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Jesus quer só o meu coração, depois a gente pode ir lá, nós vamos, vai nessa.
Assim os relacionamentos, beleza. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fácil, ou seja, nós não podemos pensar nada. Estamos mordaçados, temos a visão, não vamos ouvir, cego, surdo e mudo. Perdemos o sentido. Somos seres inanimados no meio deles. Não podemos fazer nada. Não, é totalmente ao contrário. Tem uma passagem que os discípulos, né, ao serem perseguidos, tal, tudo, os discípulos oram, Senhor, não é autoridade não, dê ousadia para que a palavra continue sendo pregada. Precisa ser realmente ousado. Vocês estão me afrontando? Ah, beleza, então eu vou chegar também. Vamos para o evangelho, vamos pregar. Ah, vamos te levar preso. Ah, amigo, não se preocupa não, que Jesus é advogado dos advogados. Jesus é o advogado dos advogados. Por que você foi preso? Beleza, vamos lá, hein? Vamos resolver esse negócio aí. Né, Jesus? Vamos resolver isso aí. Jesus é bom nesses negócios. Nós vimos aí Pedro sendo tirado, Tiago sendo tirado. Paulo não, porque Paulo precisou passar por aquele momento, que foi parte do chamado dele. Paulo precisou passar por aquilo ali. Mas os outros, Jesus tirou da cadeia facinho. Facinho, facinho, facinho. Agora vamos lá. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Não se calem. Escrito está que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Quarto subtópico. A Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo como uma mensagem atual. Fomos nós, né, que fomos portadores também desse pensamento. Quando diversas lições, diversos trimestres, né, nós ensinamos, passamos para a igreja, em que aconteceu lá atrás, Paulo ensinando lá atrás, que bateu com a atualidade da nossa igreja. Paulo já deixou em épocas tão distantes a receita de como resolver aquela situação daquele momento. E trazendo para os nossos dias, coube certinho, foi a medida para a solução dos problemas da nossa igreja. E continua sendo até hoje. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, as mesmas medidas que Deus tomou lá na velha aliança, está tomando hoje, e vai continuar sendo na eternidade. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e é sempre, será relevante, será importante, né? A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Se ela é a revelação de Deus à humanidade, por que alguns nesse pensamento aí, não sei nem o que falar, né? Tomar cuidado que a gente fala também, né? Que às vezes, né? Esse pensamento aí meio conturbado, se diz aqui que é a revelação de Deus à humanidade, porque esse que está vivendo essa vida quer mudar agora essa revelação de Deus. Deus já falou o que vai acontecer e acabou. É eu que preciso mudar de vida, eu preciso me enquadrar com a palavra. Agora, se Deus já revelou e eu estou agora querendo lutar contra Deus, vai ser um problemão, hein? Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. É o que nós vemos quando muitos tentam mudar alguma coisa da palavra, vem aí trazendo ensinamentos heréticos, coisas que são inverdades, trazendo uma confusão para dentro, né, das igrejas. Por isso que eu louvo a Deus, pela nossa igreja, pelo pastor que nós temos, né? Ele já nos deu toda a orientação, né? E realmente a nossa igreja é uma igreja ensinada, né? Quando nós saímos para visitar, fazer as visitas, né? Ontem eu tive a oportunidade de ir junto com o círculo de oração, né? De ver coisas que só Deus mesmo, só Deus. Como a responsabilidade do meu culto, da minha adoração é minha, deles para lá, Deus e eu para cá, né? Então,
Eu tenho que fazer aquilo que foi ensinado, né? Aquilo que me foi ensinado. Fiquei no meu lugarzinho lá, como se eu estivesse no meu, sentado aqui. A glória é para cima. E deixa Deus fazer o resto. Né? Deixa eles fazerem o resto. Deus se revelou através... Beleza. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam o ensino de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Como nós falamos em Gálatas, se vir um outro anjo, né, dizendo que, ó, seja anátema, sai fora. Sai fora. Já está tudo escrito aqui, ó, que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Está tudo aqui, o que é palavra e o que não é palavra de Deus. Está tudo aqui. O apóstolo São Paulo foi enfático em dizer: o que eu aprendi do Senhor. Então, os ensinamentos que Paulo nos deixa aqui, ele aprendeu do Senhor. Foi aquele momento da madrugada, Deus e ele Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. João, o que você vê, escreve aí. Isso é homem com Deus, Deus e com o homem. Não adianta dizer, aqui, tem coisa que nós vamos ver aqui. Eu ser iluminado para escrever. Eu tive um pensamento, Deus me iluminou para me escrever aquilo ali. Beleza, eu vou escrever. É o meu TCC, é o meu mestrado, Deus mandando eu fazer. Agora, eu ser divinamente, eu ser inspirado por Deus é uma outra coisa. São situações totalmente distintas. É o que nós vemos aqui. Eles foram inspirados por Deus para escrever. Eles foram inspirados. Tanto que quando nós vamos ler, quando nós vamos buscar algo da parte de Deus, às vezes nós somos tocados pelo mesmo Espírito que eles escreveram, na direção do meu Espírito que eles escreveram, nós sentimos. Nós sentimos. Às vezes quando você é iluminado, não, você só quer passar alguma coisa e ninguém vai sentir. Agora quando você é direcionado por Deus para fazer aquilo, Deus trabalha até mesmo o seu intelecto para você escrever. Quem for ler do outro lado, você vai conseguir transmitir o sentimento. É isso quando nós lemos a Sagrada Escritura. Tem gente que lê a Bíblia só por ler. Não que não esteja aqui o sentimento, mas em quem também está lendo corriqueiramente, está lendo por ler. Já outros não, outros que botam o sentimento em cima daquilo que está fazendo. Então aí vê realmente a glória do Senhor sendo manifesta. Deus se revelando. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinamentos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Foi o que nós falamos lá de 1 Reis, né? O cara teve a orientação de Deus, agora veio o outro que não tinha em primeira mão a orientação de Deus, mas na segunda situação ele teve sim a orientação de Deus e o outro sofreu um grande agravo. Então nós temos que ter cuidado justamente com isso. Quando Deus, por isso que um dos dons espirituais que a igreja deve buscar e precisa buscar para esses últimos dias é o discernimento espiritual, para discernir os espíritos. Tem muita gente aí se passando por servo de Deus e não é servo de Deus. Agora, inspirada por Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. É uma verdade, né? Nem outro, por mais que nós pegamos aí, às vezes, alguns escritores aí da CPAD, para nos dar um subsídio para o que nós vamos trazer como mensagem, para o que nós queremos para o nosso aprendizado, trazer mais conhecimento para as nossas vidas. Às vezes o que eles falam, chega, pega o livro, leu, tem quem diga assim, você não pode julgar um livro pela capa, né? O livro é bom, o livro é ruim, você não pode julgar o livro pela capa.
Você tem que ver o conteúdo, você tem que ler. Mas às vezes você lê e não te acrescenta. Não te acrescenta, não te traz informação. Mas, de alguma forma, ele vai te ser útil. Vai te ser útil, vai fazer você buscar mais. Se ele não te preencheu, se ele não saciou a tua fome, a sua sede de informação, de conhecimento, ótimo, continue buscando. Se aquele não foi, você vai encontrar em outro. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. Por isso aqueles livros que o irmão Eduardo citou, não pode entrar de forma alguma na Sagrada Escritura. Ele não traz inspiração nenhuma. Se nós formos buscar conhecer a história desse personagem, quem foi aquele personagem? O que ele fez? Se nós formos ver aí, eu esqueci até o nome. Tem uma mulher aí que vai ser canonizada por esses dias aí. Né? São Breno de Aquino aí. Sabe porque o cara orou, Jesus está na vida dele, orou aí. Vamos canonizar agora o Breno, vai ser santo. Depois, não. Tem outros, né, que fizeram Enoque, realmente, né? Tem o livro de Enoque, mas não tem o livro de Enoque, tem só a história de Enoque, que viveu 300 anos com o Senhor. Deus gostou tanto, amou tanto o sacrifício dela. Vem, Enoque, sobe cá. Foi, subiu. Nem precisou, sofreu o dano da morte, né? Subiu e Deus, o Senhor levou ele. Tem algumas Bíblias, as Bíblias têm o livro de Enoque, na nossa não tem o livro de Enoque, porque não tem coisas a acrescentar à história de Enoque. Não tem o que Enoque fez, só disse que Enoque viveu com o Senhor 300 anos. Vamos lá. Alguém pode receber de Deus, como eu falei, alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, né? Quando nós estamos lá buscando, como assim, eu estava lendo a revista para trazer o ensinamento hoje. Deus trabalha na minha mente. Aí eu, rapidinho, eu escrevo. Deus me iluminando, Deus me orientando, eu escrevo, ótimo, né? Iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. O Senhor me fez lembrar, o Senhor me iluminou. Foi o que aconteceu quando eu comecei a ler, vai ser uma coisa facinho, o pastor vai ter. Não, quando eu comecei a ler, o leque só foi se abrindo. Igual assim. Tá. Agora vamos lá, igual trazendo assim o exemplo do cooperador Eduardo, meu xará, né? Cooperador Eduardo. Lucas esteve com Jesus, mas Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Quem será que trabalhou no entendimento de Lucas para que Lucas escrevesse Atos dos Apóstolos? E é um livro que nós sentimos a presença de Deus, né? É um livro que nós desejamos fazer parte. E estamos fazendo parte. Está vendo como é que é? Quando ele citou, os outros estiveram com Jesus. Lucas não esteve com Jesus, mas foi inspirado por Deus. Ainda que ele escreveu para Teófilo, dizendo o que Jesus tinha feito. Ele pesquisou. Mas ele não foi iluminado por Deus. Deus deu uma inspiração para ele escrever. São coisas distintas. São coisas bem, né? Igual se você escrever uma revistinha, uma historinha, falando da sua vida, da sua experiência com Deus, é uma coisa. Deus te iluminou você fazer aquilo para testemunho. Agora, dizer que Ele te inspirou a escrever, não, o que inspirou foi a sua vida com Deus. Essa é a inspiração. A sua vida com Deus que levou aquilo. Vamos lá. Iluminação. Mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro
com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Então, essa lição de relativização da palavra de Deus é um problema sério, por quê? Porque muitos estão se achando que estão sendo prejudicados pelo que está sendo escrito. Então, precisa atualizar a palavra de Deus, de forma alguma. A palavra de Deus é a mesma que está sendo pregada aqui. Se eu for, ou se qualquer um dos irmãos for levado para qualquer uma outra parte, Deus não vai te mandar para a janela 10 por 40 de forma alguma, mas para onde Ele te mandar, você pode pregar a palavra de Deus, ela vai ser a mesma. Ainda que o idioma, né, lá do Werneck, lá do Bremenkamp, vamos falar da Inglaterra, da Alemanha, vai ser a mesma, não tem jeito. Não tem jeito. Só para não ficar neles dois lá, que, né? Quando eu estava na Itália era da mesma forma. Eu lia na Bíblia deles e a gente pregava da mesma forma. É o mesmo Cristo que morreu e ressuscitou o terceiro dia. Só muda a língua. Só muda a língua, não tem jeito. Você acha que lá também não tem gente querendo mudar, com esse pensamento de mudar? Aí eles formam essa sociedade alienada, que nós estudamos em Apocalipse, a sociedade alienada, né? Para poder combater as coisas de Deus. Então, como nós vamos ser perseguidos se não tiver isso aí? Como nós vamos ser perseguidos? Como nós vamos ser confrontados? Como nós vamos viver isso aqui que Paulo escreveu para Timóteo? Seja proveitosa para ensinar. Como que eu vou ensinar? Alguém tem que estar errado, né? Alguém tem que estar aí, como diz os senhores advogados, né? Equivocados, não erra não, né? Só se equivoca, né? Então, é dessa forma. É dessa forma. Nós precisamos ter a palavra de Deus, porque é dela que nós ensinamos, redarguimos e corrigimos para instruir em justiça. Glórias a Deus. Quando eu estava realmente, quando eu li na segunda, eu sou assim, eu leio na segunda, deixei a revista lá quietinha. Falei, isso, a lição vai ser, mamão com açúcar, passar a faca na manteiga. Quando eu sentei para ler, falei, Jesus, o negócio não é tão assim não, precisa dar uma esmiuçada. Aí nós fomos buscar. Aí nós vemos a importância de um texto que parece assim, tão insignificante, mas é a realidade da nossa época. É a realidade que nós estamos vivendo. O que nós estamos combatendo? Essa mudança. Querem mudar as Sagradas Escrituras. Nós vemos aí, vamos lá. Tem aqueles que falam a respeito da segurança, né? A segurança disso, segurança daquilo, que as leis precisam ser mudadas. Os irmãos não ouvem isso nos jornais? Que as leis precisam ser mudadas? Mas vamos lá, peraí. São as leis que precisam ser mudadas? Ou como as leis estão sendo interpretadas? Como os artigos estão sendo interpretados? Tipo aí, vamos lá. Vamos dizer que eu sou pego e o diácono Benjamin é pego. E somos pegos pelo mesmo delito. Aí ele é absolvido, eu fico agarrado, não sei porquê. Depende da interpretação. Ele foi preso ali, eu fui preso cá. Quem pegou ele lá vai absolver ele, quem não foi com a minha cara vai me segurar a mão um pouquinho, né? É pela interpretação. Como interpreta. Ainda que as coisas estejam tudo ao meu favor, dizendo que eu não posso, não devo ficar ali, mas não, ele pode, vai ficar, ele não roubou, ele vai ficar. É como as coisas estão sendo interpretadas. Agora as pessoas falam aí de justiça. Ah, nós queremos justiça. Aí quem está do outro lado pedindo justiça, rapaz, não conhece a Constituição. Por isso que às vezes eu fico olhando assim, eu só fiz um pouquinho só lá, eu achei muito interessante, gostei muito, mas não é minha área, tá? Ali é para quem gosta de confusão mesmo. Direito é para quem gosta de confusão. Eu sou mais tranquilo. Vi que realmente é uma coisa muito interessante, quando ela começa a ser esmiuçada. É quando você pega ali, você compra ali uma caixinha de quebra-cabeça, com 5.000 peças. Aí você pega a caixinha,
Vamos montar agora o quebra-cabeça. Aí a gente fica perdido, né? Qual a primeira peça que você pega? Onde ela é? Meio, fim? Você tem que montar o quebra-cabeça, meu amigo. Você tem que montar. Assim é um processo. Você tem que montar um processo. E o processo vai te dizer se você é favorecido ou desfavorecido. E assim é também a palavra de Deus. Você seguir de acordo, a risca, né? Quando diz assim que os mandamentos do Senhor não são pesados, nós vamos ser abençoados. Por isso que nós citamos o Salmo 91 em todas as situações que nós vivemos. Ele é apropriado realmente para nós. Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ótimo. Deus está lá e nós estamos debaixo das mãos do Senhor. A sombra do Onipotente descansará. Nós vemos aí o testemunho dos irmãos. No dia de terça, no dia de quinta. Outros mais que vão aparecer aí. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas você não vai ser. Por que você não vai ser atingido? Porque você está de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus, e que constantemente nós estamos vendo aí o Senhor se manifestar e dizendo que Ele se agrada de nós. Por quê? Porque nós cumprimos a risca. Porque nós estamos assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Ainda que aquela obediência que nós devemos prestar a Deus, aquela fidelidade, vai nos trazer momentos de dor, momentos de tristeza. Mas nós precisamos passar pelo processo de Deus. Porque esse processo que diz aqui, quando nós lemos, que essa luta, essa dificuldade vai nos trazer paciência. Essa paciência vai nos fazer sermos experientes. E para sermos experientes na palavra de Deus, nós temos que realmente viver. Alguém disse em algum lugar aí que a transformação só vem com a prática. Você só vai andar de bicicleta se você começar a andar de bicicleta, senão você não anda não. Nunca pegou na bicicleta ou se andar de bicicleta? Vai se arrebentar. Vai tomar um tombo. Aí depois da prática, você já deu lá umas pedaladas mais, né? Consegue. Aí sim. Só para a gente rir um pouquinho. Quando eu fui dar a minha primeira voltinha de mobilete, não sei porquê, mas eu estava todo torto na mobilete. Se cair para lá, eu pulo para cá. E se ela cair para cá, eu vou para onde? Foi minha primeira experiência com um negócio de motor assim, mas aí depois a gente vê, né? Quanto a gente é, né? Falta realmente, né? Mas depois que a gente pega as habilidades, então a gente vê que tem nada a ver com aquele pensamento bobo que a gente tinha antes. E assim também é a palavra de Deus. O que eu pensava antes, o que eu vivia antes, não era nada daquilo. Eu aprendi porque vi. Mas depois que a gente vê a palavra de Deus, agora sim, agora eu estou fazendo a coisa certa. Amém? Então vamos para a conclusão. Deu horário, né? E eu recebi um intimato aqui. Vamos ver aqui a conclusão. A conclusão diz assim: vimos, portanto, nessa lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Há uma narrativa em desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época, e que, portanto, precisa ser atualizada. A Bíblia é tão obsoleta, ela é tão sem importância, que está incomodando a eles, e precisa ser atualizada. É uma contradição, né? É um contrassenso. Isso é obsoleto, hein? Deixa como está, ué. Mas não, quando nós abrimos as nossas bocas e começamos a pregar, eles realmente se sentem que estão sendo ofendidos, não. Sentem na pele, porque há quem diga que Paulo, quando viu Estevão ser martirizado, Paulo começou a meditar naquilo que Estevão estavam fazendo, pregando a palavra. Há quem diga que Paulo ali entrou num momento de juízo, né, e começou a ver que o que Estevão estava fazendo era realmente certo. Há quem diga, a Bíblia não diz isso, né? Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram
a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Claro que tem que ser assim. Assim como nós falamos que o Jason daqui a um tempo vai precisar defender a tese dele, porque é o TCC dele, é a ideia dele, ele tem que defender a ideia dele. Ele não pode deixar que outros entrem na ideia dele. É ele que tem que defender a ideia dele. É o que nós aprendemos em português na antítese. O texto te traz uma tese, aí vem a antítese. Antes daquilo ali, o que vem? São os argumentos, são as perguntas. Para tentar desfazer aquilo ali. E isso não pode ser assim. Aí eles desenvolveram metodologias e teorias próprias. Né? Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes. E não o homem se ajustar a ela. Aí como é que eu vou beber água se a água não vai caber dentro do copo mais? Vai ser um troço. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Glórias a Deus. Porque a única parte da Bíblia e a única doutrina que não é ensinada, mas ela só mostra um pouquinho que vai existir, é a respeito da eternidade. O resto ela fala tudinho como vai ser. Ela fala do período da grande tribulação. Ela já diz como é que vai ser o período da grande tribulação. Você quer esperar para ver? Eu não. A informação que eu tenho já é suficiente. Aí eu não sei, né, se alguém quer ficar aí para ensinar no período da grande tribulação. Né? Vai ser João Batista, corta a cabeça, traz na bandeja aí. Né? Vai ser um período bom de pegar a palavra de Deus. Se hoje com o Espírito Santo está tendo toda essa dificuldade, imagine depois. Mas aí sim, é o meu ponto de vista, não estou dizendo que vai ser, tá? As pessoas vão estar mais sensibilizadas. Ah, cadê a pastora Marilza que estava aqui? Ela me corrigia, pegava no meu pé, ela estava certa e eu estava errada. Chorar pelo leite derramado agora é tarde demais, já foi. Já foi. Ah, cadê os pastores lá, cadê os meninos que falavam comigo assim, eu dizia que eles estavam errados e tal. Ei, já foi. Pega o próximo bonde aí. Pega o próximo, que esse já foi. Saiu lotado. Pega o próximo agora. Então a hora é agora. A hora de vivermos o que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos sendo ensinados, a hora é agora. É hora de vivermos agora. Agora, se quiser esperar para ver, né? Para ver se verdadeiramente o anticristo, o cara vai ser bonito, né? Dos olhos azuis. É, com vocês, viu? Mas amém? Pessoal, vamos descer, pastor Marilson? É, pastor Marilson? Pastora, os meninos vão descer? Então deixa eu dar mais um. Vocês descem. Deixa eu mais uma água para lubrificar aqui, né? Porque quer ver? Eu assim, às vezes eu gosto de falar as coisas, gosto de falar em um tom assim, recreativo, para a gente poder, né? Alguém disse aí, esofilar o fígado. Eu precisei aprender muita coisa, porque era uma grade curricular, né, tal e tudo, e quando falava para mim assim, da forma que o Brasil foi descoberto, nunca provaram para mim, foi daquele jeito. Mas durante o período eu tive que acreditar e engolir aquilo que o Brasil foi descoberto daquela forma. Aí quando falam para mim, principalmente em termos de ciência, não é que eu sou incrédulo,
Mas eu sou difícil de descer um negócio de... Aqui, fala da ciência, lá no livro de Daniel, né? O crescimento da ciência. Que a ciência fez isso, que a ciência faz aquilo, que a ciência descobriu. Para mim ela não descobriu nada. Está tudo lá. Só precisa ser redescoberto, né? Já ficou lá, né, tal e tudo, e precisa que alguém vá lá e traz ela de volta, né? Porque está lá. A informação ficou em algum lugar. Porque hoje, quando batem na tecla, diz assim que o homem foi na lua, e o rapaz, ele foi em qualquer lugar. Mas na lua ele não foi não. Rapaz, não foi, rapaz. Naquela época tão remota que aquele computador, aquela caixa daquele tamanho, levava horas para processar. O cara chegou, e agora? Com toda essa modernidade, o cara não chega mais na lua. Aí sim, eu acredito que Deus confundiu, né? Trabalhou na mente deles para eles não crescerem tanto, né? Para não ficarem com a... Porque Deus disse que ele não dá a glória dele, né? Para ninguém. Porque em tempos atrás aí, quando eu estava estudando, um colega meu fanático de ciência disse que eles tinham descoberto aí um aparelho que media a velocidade do raio do sol quando saía lá e chegava na Terra. Eu ouvi por educação. Eu não acredito nesses negócios. Para que eu quero medir a velocidade do raio do sol? A ciência quer. Aí inventou um aparelho. Como será esse aparelho? Qual a distância desse aparelho para medir o raio do sol? Aonde ele tem que ficar? Quem colocou ele lá? Eu sou desse jeito, eu sou terrível. Já a palavra de Deus, quando vem, eu fico quietinha, só escuto. Depois eu vejo o efeito dela. Como ela é realmente maravilhosa. Como Deus nos abre o entendimento, nós entendemos, né, a sua palavra. Glórias a Deus. Estão prontos, professor? Glória a Jesus. Amém. Vai sentar agora. Vai. Nossas mãos, te adoramos, ó Senhor.
Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Ligados na net, mais ligados. Vamos lá? A limpeza do templo hoje. O altar desceu. Pastora Brunella, pastor Tálio, pastor Gesiel, pastor Adriel e o presbítero David. O café da manhã, irmã Tereza, irmã Regina, Geise e pastor Brunella vão trazer a parte comestível. Diaconisa Márcia, diaconisa Tânia, Brian vão trazer o café e eu vou trazer o suco. Tira ali. Salve, Pai do Senhor. Amém. Classe dos Cordeirinhos, 8 matriculados, 7 presentes, 1 ausente, 6,40 de oferta. Estrela da Manhã, 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, 1 visitante, R$6 de oferta. Classe dos Adolescentes, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente e não teve oferta. Adultos, 29 matriculados, 24 presentes, 5 ausentes, 2 visitantes, R$10,10 de oferta. Total geral de frequência, 44 pessoas. Total geral de oferta, R$22,50. Vamos. Não. Davi. Às 19 horas, culto de louvor e adoração no nome do Senhor. Amém? 19 horas. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecendo a Deus pelos momentos em que nós aqui passamos em sua presença. Glórias a Deus. Pastor Adriel. Nós vamos ao Pai do Senhor. Glórias a Deus, eterno Deus, soberano Pai. Nós te agradecemos por estar na tua presença nesta manhã, por mais escola dominical. Peço que o Senhor venha continuar abençoando as nossas vidas espirituais a cada dia, para que possamos continuar firmados, meu Deus amado, constantes diante da obra do Senhor. Sempre, meu Deus, para poder aprender um pouco mais a tua palavra. Capacita, Deus amado, a cada aluno, continua capacitando a cada professor, continue nos abençoando, Pai Santo, para que possamos continuar firmados diante da presença do Senhor. Assim eu te peço, Senhor amado, e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo, esteja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus abençoe. Estou terminando em nome de Jesus. Amém.